Oi, pessoal. Nós temos aí alguns pontinhos para comentar sobre China. A China, que é essa potência aí que emerge cada vez mais no mundo e precisa ter uma atenção especial. Fazer uma análise sobre o histórico da Revolução Chinesa, que já tem aqui no nosso canal, tá? O processo ali de revolução, de proclamação da República, né? Bem resumido, tá? Eu teria mais coisas ainda a adicionar para vocês e posteriormente eu vou colocar mais coisas, mais informações, né? Principalmente ali o período da década de 20, né? O período em que Mao Tse Tung se transformou em comunista, é um período bastante conturbado, tá? E também eu tenho aí a pretensão de gravar um vídeo sobre algumas questões de Mao Tse Tung, né? O quanto isso foi prejudicial para a China. E aí falar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Eu pretendo também colocar posteriormente outros vídeos aí sobre a questão de Hong Kong, uma questão de atualidades que provavelmente vocês vão ver em alguns exames aí que nós vamos ter no final de 2020 e início de 2021, devido a toda essa questão, essa problemática que nós estamos vivendo, tá? Então, nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre guerra comercial. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, quais são os argumentos utilizados pelo Donald Trump, quais são as consequências disso para o mundo, para o Brasil, né? Como isso pode afetar o Brasil nas suas importações, exportações. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso na nossa aula, tá bom? O que é que tem por trás também dessa discussão, tá? Então a gente pegou aí alguns pontinhos para a gente fazer alguns comentários. Vamos dividir em 2 vídeos para não ficar também muito longo, tá? E aí vocês assistirem de acordo com vocês acharem melhor, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar então. Guerra comercial China-Estados Unidos, ok? Bons estudos. Então, galerinha, tá aí, guerra comercial Estados Unidos e China. Ele se olhar do Donald Trump para o Xi Jinping, tá? O Donald Trump aí o presidente dos Estados Unidos, e que a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas ações que foram promessas de campanha do Trump e que ele ao longo do tempo foi colocando em prática. Aqui a gente vai então fazer essa análise, né? E procurar saber quais os argumentos utilizados pelo Donald Trump. Ao meu ver, aqui no Brasil, essa área é muito carente. As informações sobre os Estados Unidos, elas chegam para a gente de uma forma bastante enviesada, tá? E com um viés, uma torcida pelo Partido Democrático gigante. Então tudo que o Trump faz acaba sendo criticado, tá? E sempre ele está errado de acordo com a imprensa brasileira. Eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma análise, tá? E vocês vão verificar se de fato ele tem razão ou não tem razão, se a China é tudo esse... a China também aí não tem algumas... O governo chinês tem algumas responsabilidades. Então a gente vai fazer essa análise aqui e vocês vão julgar, tá bom? Então aqui o nosso tema, né, guerra comercial, a gente vai dividir em alguns pontos. Na verdade, desde lá da primeira campanha do Donald Trump, ele tem batido forte de que quer uma América, uns Estados Unidos nesse caso, em que a produção possa retornar, tá? Então o argumento que Donald Trump utilizou foi visto, né, como um argumento protecionista. A gente até pode indicar de fato isso como um argumento bastante protecionista, né, nesse campo, né, aí de querer trazer as indústrias para os Estados Unidos, né, e isso conquistou parte da população americana. Trump falou numa linguagem, vamos dizer, de chão de fábrica, né? Olha, vou trazer o emprego de volta aqui para os Estados Unidos, tá? E vou encarar muitas vezes alguns países com medidas protecionistas para que isso de fato traga um emprego novamente para o nosso país,
tá? E ele falava direto para a China, de que isso que a China faz com os Estados Unidos é desleal. Tá? E aí o que é que a China faz? Como é essa relação comercial entre China e Estados Unidos? Eu peguei aqui alguns dados, tá, na BBC, e aqui nós temos um gráfico mostrando o tamanho do déficit econômico entre China e Estados Unidos. Tá? Então há um déficit gigantesco na balança comercial, e isso acaba desagradando Donald Trump. Donald Trump quer, de fato, que esse déficit ele seja reduzido. Tá? Ele vê isso como algo bastante prejudicial para os Estados Unidos. E aí a pergunta, né, que se faz, e que eu faço sempre para os meus alunos, quando a gente está comentando sobre essa parte, quem seria mais prejudicado? Em primeiro momento, quem seria prejudicado aí com essas ações dos Estados Unidos? É claro que quem sairia perdendo mais inicialmente seria a China, né? A China sairia perdendo, até porque o superávit dela é gigantesco. E medidas de restrições a importações nos Estados Unidos traria aí prejuízos gigantes para o governo chinês, tá bom? Então, é isso. O que eu quero que vocês façam, a ligação que eu quero que vocês entendam é que isso já vem desde da campanha presidencial do Trump. Então, um dos pontos é reduzir esse déficit na balança comercial, que é muito grande. Então, os Estados Unidos querem fazer essa redução. Ao longo do seu mandato, o Trump fez isso com alguns países. O Trump revisou o NAFTA, fez praticamente um bloco econômico novo. O Trump restringiu aí importações de aço de alguns países, inclusive o Brasil foi afetado no aço e no alumínio. Ele acabou estabelecendo com alguns países, no caso do Brasil, algumas cotas de importação de aço. Então o Trump começou a utilizar essas estratégias que são características aí de estratégias mais protecionistas. Mas é interessante que, ao mesmo tempo que ele coloca essas barreiras a alguns produtos estrangeiros, ele acaba reduzindo os impostos internamente. O governo Trump fez uma redução de impostos a nível nacional muito grande para as empresas dos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, ele está tentando estimular a geração de empregos dentro dos Estados Unidos. E a estratégia é essa: proteger a economia em relação a importações, principalmente da China. Tá? Muitos acreditam que muitas vezes ele utiliza com outros países, mas na verdade, a fundo, ele quer chegar à China. Então, isso acaba dando aí um argumento para ele justifica, né, que essa política não é só com a China, é com outros também, tá? No caso do NAFTA, no caso da questão do aço, mas a gente percebe que o principal foco dele é a China, por isso aí que eu mostrei para vocês, tá? Então, em 2018 ele começou a colocar em prática, isso gera no mercado internacional uma tensão que a gente vai ver aqui, o que é que pode acontecer por causa, quais os resultados dessa aplicação de sanções, ou melhor, dessas restrições às importações chinesas, o que isso pode ter como consequência no mundo. Então o objetivo é dificultar as importações chinesas, estimular a produção internamente. Esse é o grande objetivo, tá? Por isso que ele reduz os impostos internos para as empresas que se instalam nos Estados Unidos. Ele quer estimular a produção de empregos. E olhe, os Estados Unidos, antes da crise do Covid, né, antes da crise aí do coronavírus, os Estados Unidos tinham aí praticamente emprego pleno, tá? Taxas baixíssimas de desemprego nos Estados Unidos durante boa parte da era Trump, tá? O que foi modificado aí agora por essa questão aí, que aí todos os países no mundo praticamente foram prejudicados. Então o objetivo do Trump é exatamente esse. Então tem um objetivo com isso. E quais são as argumentações do Trump para
querer interferir nesse comércio, principalmente com a China. Agora, falando de China especificamente, o Trump acusa a China de utilizar estratégias desleais. Quais seriam essas? Primeiro, a desvalorização cambial. Tá? A China, pessoal, ela utiliza o câmbio fixo. Existem duas modalidades, poderíamos simplificar aí, câmbio fixo e câmbio flutuante. O câmbio flutuante seria aí a variação do valor da moeda, de acordo com as leis de mercado. Tá? Por exemplo, se há muitos investimentos, muitos dólares chegando aqui no mercado brasileiro, aumenta a oferta de dólares no nosso mercado. Aumentando essa oferta de dólares, o valor da moeda cai. Tá? O valor da moeda vai caindo no mercado nacional, aqui em relação ao real, vamos dizer, tá? E aí o real vai tendo uma valorização em relação ao dólar. Agora, se ocorre uma fuga de capitais, uma saída de dólares, qual vai ser o resultado disso? Vai ser aí de valorização da moeda, porque o dólar se torna escasso. Tá? Então, é uma questão de leis de mercado, né? A lei da oferta e da demanda. As economias dos Estados Unidos, as economias no mundo, elas praticamente funcionam dessa forma, tá? De países aí desenvolvidos, né? Na União Europeia, nos Estados Unidos e alguns países aí, como o Brasil também, acaba seguindo aí um câmbio flutuante, embora o Brasil ele entre aí no câmbio flutuante sujo, que eu posso explicar posteriormente. Tá? A China não, a China utiliza o câmbio fixo. O governo vai controlando, o governo vai interferindo para que o valor da moeda se mantenha desvalorizado. Tá? Então isso para os Estados Unidos seria uma estratégia desleal. O governo chinês desvaloriza a moeda com o objetivo de tornar os seus produtos mais baratos no mercado internacional. O produto chinês fica mais barato, em grande quantidade, e isso faz com que as empresas do mundo inteiro, né, não consigam concorrer. Né? As indústrias que estão localizadas nos países, como o Brasil, por exemplo, e alguns países desenvolvidos, elas não conseguem sobreviver se continuarem com a produção nesses países. E o que é que elas fazem? Vão para a China. Então a produção ela foi para a China não só por causa da questão da mão de obra muito barata na época, né, mas também por essas questões. Tá? Então fica praticamente inviável para um país manter a produção ou em um país desenvolvido ou em um país subdesenvolvido, como é o caso do Brasil. Então, para sobreviver, essas indústrias acabam migrando para a China. Outra questão, a China também é acusada por cópias ilegais, pirataria. É muito comum na China carros, por exemplo, que são cópias dos modelos daqui do Ocidente. Tá? Então, quando os carros são analisados, você observa assim, existem processos em relação a isso. Tá? Carros que têm um modelo igual, então cópias. E o governo chinês é conivente com isso. E não toma nenhuma providência. Alguns achavam que com a entrada da China na OMC, em 2000 ou 2001, por aí, isso iria acabar. No entanto, isso não acabou. A China ainda continua fazendo cópias ilegais, pirataria ainda faz muito parte aí na China, né? E isso acaba trazendo prejuízos para outros países. O que ele vai chamar a atenção é o roubo de propriedade intelectual também. E é verdade, isso acontece na China. Tá? Eles acabam pegando aí projetos de outros países e acabam produzindo, né? E aí tem a questão de relação de patente e eles acabam não cumprindo com essas questões. Tá bom? Então os Estados Unidos se sentem prejudicados com a desvalorização cambial, com a questão de cópias ilegais, com a questão da pirataria e aí a questão de roubo de propriedades intelectuais. Esses são alguns problemas, algumas argumentações que vão ser utilizadas pelo Donald Trump para colocar barreiras sobre os produtos chineses. Tá? Então não é da noite para o dia que o presidente dos Estados Unidos pensou, eu vou colocar barreiras porque eu não gosto da China, porque eu estou perdendo. Não é só isso. Existe aí uma argumentação que também é bem fundamentada. Tá legal?
Essa é a primeira parte da aula. Segunda parte eu vou falar sobre os efeitos disso no mundo, os possíveis efeitos, e no Brasil. Quais as consequências disso para o Brasil também. Tá bom? Valeu, até daqui a pouco.